Olá, chegamos no trio. Difícil de introduzir, sim, mas cheio de possibilidades também. Aqui vão algumas coisas que podem ajudar o aluno que é muito rígido a fazer uma introdução do trio. A primeira coisa que acontece na cabeça do aluno quando a gente pede para ele tirar um pé da faixa é que em todos os outros exercícios a gente ensinou ele a deixar essa faixa firme. Quando ele tira, ele quer continuar deixando a faixa firme. E aí, para ele manter essa perna alta, ele se joga para trás. A ideia dele do posicionamento é essa, porque ele quer manter a faixa firme. Então, a gente já tem que começar a ensinar ele que a dinâmica do trio é outra. Por que optar por usar acessórios? Quando o aluno é muito rígido, ou tem um volume abdominal muito grande, que não vai conseguir segurar a perna atrás. Então, a gente pode usar o Magic Circle. Como eu falei, a primeira coisa que vai acontecer é ele se jogar para trás. Por causa de não ter alongamento, né? O aluno fechar, às vezes está assim, mas está com o peito fechado. Então, um dos maiores desafios é o alinhamento dele. Então, ele tem que perceber que ele tem que ficar aqui, né? Com o ombro na linha da bacia. Dessa forma, o aluno conseguir esticar a perna e dobrar. Muitas vezes ele só vai fazer isso, ele vai alongar, vai voltar, e aí ele pode alongar e ficar um pouquinho, ou pode alongar e fazer uma ponta e flex, porque no momento ele não vai ter condição de fazer mais nada e só o alongamento já é o suficiente para ele e necessário para ele. Não gosto de ir para trás com círculo, porque já vi o círculo estourar, então acho perigoso estar com círculo para ir para trás. Para isso a gente tem os straps, né, que eles não estouram, que são aqueles straps que ficam lá atrás, que a gente usa para fazer o frog leg circle. Dá para pedir para o aluno se enrolar um pouquinho para frente, né? Achar o centro dele. Dá para pedir para ele ir um pouquinho para trás, né? Então já dá para começar a fazer um balancinho aqui com ele, para ele começar, inclusive, a perder o medo de ir para trás. Quando o aluno consegue colocar a mão na perna, a gente vai fazer a mesma movimentação de esticar e dobrar. Vai pedir para ele levar a mão um pouquinho mais à frente e enrolar para frente o corpo, que essa é uma outra dificuldade. O aluno ele quer enrolar sempre para trás. A gente tem que ficar atento para lembrar ele que é para frente primeiro. Uma outra coisa que acontece é o aluno querer botar a mão onde ele não alcança, né? Então, para alcançar, ele vai ficar totalmente fechado, achatado, comprimido. Então, ele vai ter que voltar, não tem jeito, ele vai ter que voltar para ele poder achar uma posição da coluna que seja redonda mais alta, que nem é a coluna do round. Então, achou a posição, é por baixo, é pela bunda, a bunda que leva, a partir daqui é um bloco, né? É um bloco, não tem afasta, não afasta o corpo da perna, né? Você achou a posição do seu alongamento, você vai num bloco para trás, por baixo. E aí é esse quadril que vai abrir e não tem nada a ver com o resto do corpo. Só depois que chegou na posição, lá com a perna lá pro tetão, aí a gente começa a descer. Quando o aluno começa a escalar a perna, outra coisa acontece. Às vezes descer demais ou descer abrindo aqui, se jogando. Você continua dentro de você, a barriga continua firme, a coluna continua em round, né? Só vai ter variação nos avançados, né? Enquanto isso, você está dentro de você, forjando a sua coluna. Isso aqui não tem conexão, né? Pendurado. Aqui é sustentável. A pessoa começa sentada alinhada, quando sobe a perna, ou quando enrola, ou quando começa a descer, a bacia vai, né, girando. E aí o professor pode, com a mão mesmo, pegar o aluno e alinhar. Né? É um exercício assimétrico e que vai forçar a gente a entender melhor os nossos alinhamentos.